Boa noite. Antes de tudo, eu gostaria de expressar minha alegria em ter celebrado a Ceia do Senhor com vocês no último domingo. Apesar do nosso grupo ainda ser pequeno, isso possui as suas vantagens também, notei que desde que a pandemia começou, nosso grupo continua perseverante. Muitas novas pessoas nos visitaram virtualmente durante esse tempo que temos feito o culto online. Porém, tenho notado que de forma geral, as pessoas já estão cansadas da virtualidade e do distanciamento social. Eu continuo orando para que Deus ajude ao mundo a encontrar uma solução eficiente contra a Covid-19, ainda que as coisas não voltem a ser exatamente como eram. Pelo menos poderemos voltar a nos abraçar e desfrutar de uma comunhão que virtualmente é rasa. Obviamente que esse não será o único benefício de estarmos presencialmente juntos. Enquanto esse dia não chega, continuamos estudando o Evangelho de Marcos e aprendendo sobre a identidade do servo de Deus. Especificamente hoje, veremos que fidelidade ao discipulado de Cristo envolve submissão à vontade do Pai e dependência do Espírito Santo, à semelhança de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos de abrir a Tua Palavra na nossa língua, de podermos ler e perceber como precisamos do Senhor, como precisamos para vencer as tentações, como precisamos para viver uma vida piedosa, que agrada ao Senhor e tem os benefícios de nos alegrarmos de acordo com a Tua vontade. Nos ajude, Senhor, a entendê-la e aplicá-la em nossa vida. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, nós vimos que fidelidade a Jesus envolve confiar no controle de Deus. Ele é soberano e nada foge do seu controle. Mesmo os escolhidos, diz o apóstolo Paulo, foram assim feitos antes da criação do mundo, com o propósito de serem santos e irrepreensíveis. As boas obras que devemos praticar porque fomos salvos pela graça por meio da fé, foram preparadas por Deus há tempo. A história possui um curso e esse curso é totalmente sujeito à vontade de Deus, inclusive os detalhes da morte de Jesus. Vários deles anunciados pelos profetas e vistos por nós hoje como prova irrefutável da messianidade de Jesus. E Jesus, como Messias e Mestre para os seus discípulos, deixou o exemplo mor de como devemos confiar no controle de Deus. E no caso dele, mesmo ciente daquilo que estava por enfrentar, permaneceu fiel à vontade do Pai e em oração dependia do Espírito Santo. Vamos ver isso mais de perto agora na esperança de termos o nosso comportamento, a nossa atitude mais próxima da atitude de Jesus. Jesus saiu da casa onde estava com seus discípulos no versículo 26 de Marcos 14 e depois de cear e cantarem um hino, fizeram isso logo depois disso. Chegaram na Getsemane às 9 horas da noite, 3 horas antes de Jesus ser recebido por aqueles que o prenderiam. Apesar desse horário não estar explícito no texto, parece-me que Marcos ele usa uma estrutura literária que apresenta 4 momentos nos quais Jesus é apresentado como exemplo positivo, aquele que devemos seguir e imitar, e os discípulos como um exemplo negativo. Não devemos agir como eles. E essa estrutura literária ela tem por base o que Jesus disse em Marcos 13, 35. Pois não sabem quando o dono da casa voltará, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. Vocês se lembram? Jesus havia ensinado os seus discípulos sobre a necessidade de vigiarem, de estarem atentos, o que ele continua ensinando no nosso trecho de hoje. E isso não significava meramente aguardar o retorno da casa ou do dono da casa, mas serem fiéis às tarefas das quais eles foram encarregados até o retorno do dono da casa, porque não se sabia que hora da noite ele voltaria. Dono da casa aqui é uma referência a Jesus, para ficar bem claro. E para entendermos ainda mais, com mais clareza ainda,
Nós temos esse gráfico, essa tabela. E na semana passada nós vimos Jesus como exemplo a ser seguido no que tange a sua compreensão e confiança no controle de Deus da história. Os discípulos, ao invés de negarem a si mesmos, como Jesus havia ensinado em Marcos 8,34, eles confiavam em si mesmos. Eles eram autoconfiantes. Não, eu nunca vou te abandonar. Não, eu nunca vou te negar, mesmo que seja preciso que eu morra contigo. Pedro disse isso. E Marcos, no versículo 31, vai dizer que os outros também disseram o mesmo. Isso tudo aconteceu conforme Marcos 14,17, no ópsios. Essa palavra grega que descreve o tempo entre o pôr do sol e a noite. Em Marcos 13,25, a palavra é ópse, cuja referência para o período do dia é a mesma, quase que a mesma palavra. Então, não se espantem em ler tarde em Marcos 13,25 e ler ao anoitecer em 14,17, porque o momento do dia é o mesmo. O nosso texto de hoje ele acontece no que Marcos chamou de meia-noite. E ainda que no texto de hoje não haja uma referência direta à meia-noite, nós não vamos encontrar a palavra meia-noite aqui no nosso texto. No versículo 37, nós lemos que passou 1 hora até Jesus ir a seus discípulos e encontrá-los dormindo. Daí, Marcos nos informa que Jesus fez isso mais 2 vezes, sugerindo então que se passaram 3 horas. Levando em conta que a tarde ela terminava às 9 horas da noite, 3 horas depois seria meia-noite. Percebam então que os acontecimentos nestes trechos eles continuam debaixo da exortação do Senhor Jesus. Vigiem, estejam atentos. E o que significa isso? Isso é um chamado à fidelidade. E nesse lugar do Getsemane, Jesus levou Pedro, Tiago e João. Pedro, que tinha acabado de dizer que ficaria com Jesus, mesmo que isso significasse perder a sua vida. Tiago e João, que prometeram beber do cálice que Jesus beberia. Esses 3 discípulos, eles tinham experimentado coisas fantásticas ao lado de Jesus, mas agora eles viam a profunda tristeza e a angústia do seu mestre. Jesus descreve com essas palavras o que foi isso. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Todo esse sentimento, toda essa profunda angústia não era primariamente porque Israel rejeitou Jesus. Não era porque Pedro o negaria. Também não era porque todos os seus discípulos o abandonariam. Não era por causa da injustiça dos líderes judeus. Não era porque os soldados romanos zombariam dele. Pasmem. Também não era primariamente por causa da morte que ele teria, como ele morreria. Claro que tudo isso é horrível, mas essas questões não eram a causa primária da angústia e do tormento que Jesus sentia naquele momento. John MacArthur escreveu: sua dor foi intensificada, em primeiro lugar, pelo horrível reconhecimento de que ele logo se tornaria o portador do pecado e o objeto da ira divina. A expressão profundamente triste é a tradução da palavra grega perelipos. E essa palavra ela é carregadíssima de emoção, como alguém que está cercado de aflição e sobrecarregado de tristeza. Não é por menos que Jesus diz: a ponto de morrer. Não estava fácil para Jesus. A dor que sentia lhe trazia o sentimento que a qualquer momento ele poderia morrer. Não há nenhum outro lugar na Bíblia que apresente maior agonia e aflição do que esse episódio de Jesus no Getsemane. Nenhum salmo de lamento, nem mesmo o coração de Abraão quando foi pedido que ele sacrificasse seu filho Isaque, nem mesmo a tristeza de Davi em razão da morte de seu filho Absalão. Lucas, quando relata esse mesmo momento, ele diz que Jesus suava sangue a ponto de gotas caírem no chão. Você já viu alguém suar sangue por estar profundamente triste?
Era assim que Jesus estava. E é interessante notar que, apesar dele dizer que a alma dele é que estava profundamente triste, não era a alma dele que morreria, mas o corpo dele. E por que eu estou chamando a atenção de vocês para isso? Porque não há como segmentar o sofrimento de Jesus em espiritual e não espiritual, ou imaterial e material, ou em físico e espiritual. Por quê? Porque ainda que possamos perceber a existência de uma realidade imaterial e material que compõe o ser humano, nós pecadores também temos alma. Essas realidades estão entrelaçadas de tal forma que quando uma não está bem, a outra se manifesta de forma semelhante. Aqui, a alma de Jesus está triste por causa disso. Seu corpo está a ponto de perecer. O corpo é uma expressão da alma no mundo em que vivemos. Somos seres psicossomáticos. Tendo dito isso, eu pergunto. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Como é que está a sua alma? Como é que estão as suas emoções? O que você tem feito para ter uma vida saudável, uma vida balanceada? Querendo entender mais sobre os efeitos da pandemia no mundo, eu li diversos artigos sobre a relação desse tempo pandêmico em que vivemos e os índices de suicídio. Ainda que vários lugares relatem o aumento do número de suicídio, é incerto se isso tem relação direta com a pandemia. Pesquisadores dizem que precisamos de mais tempo para fazer essa afirmação, ao mesmo tempo que sugerem termos ações que minimizem o quadro suicida. Meu irmão e minha irmã, por favor, não deixe de conversar com alguém se esse for o seu caso. Qualquer desejo que você tenha de terminar sua própria vida, não deixe de comentar com alguém. Não passe por isso sozinho ou sozinha. Fechando parênteses aqui. Mas por que Jesus estava tão angustiado? Por que ele estava tão aflito, tão entristecido? O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz: pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Isso está em 2 Coríntios 5, 21. O plano do Pai foi tornar Jesus a oferta pelos nossos pecados, pelos meus pecados e pelos seus pecados. Jesus é a pessoa que morreu no meu e no seu lugar para que eu e você fôssemos declarados justos diante de Deus. Esse é o único jeito para termos a vida eterna ao lado de Deus, confiando em Jesus. Ele que não tinha pecado levou para a cruz os nossos pecados. Ele nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, vai dizer Paulo em Gálatas. Jesus não merecia morrer, porque Jesus não tinha pecado. Mas quando tomou sobre si as nossas transgressões, ele sentiu o significado de estar longe de Deus e morreu o que deveria ter sido a nossa morte. Era por isso que sua alma estava profundamente triste. Ficar longe do Pai era para Jesus extremamente dolorido. E ele sabia que carregar em suas costas o pecado da humanidade o afastaria do Pai. E como Jesus lidou com tanto sofrimento? Depois de ter pedido que seus 3 discípulos vigiassem, ele avançou um pouco e curvou-se até o chão, diz o versículo 35. Então, em primeiro lugar, Jesus se colocou diante do Pai com reverência e humildade. Então o texto diz que ele orou, ele conversou com o Pai. Mas note, e eu diria que esse é o terceiro ponto agora, além de demonstrar reverência e humildade, ele demonstrou intimidade e afeto para com o Pai, quando disse Abba, Pai. Um jeito muito comum das crianças judias chamarem seus pais. Porém, um jeito considerado inapropriado pelos judeus para se dirigir a Deus.
Em quarto lugar, ele reconheceu o poder do Pai. Tudo é possível para ti. Em quinto lugar, ele apresentou seu pedido de forma honesta e objetiva. Se for possível, afasta de mim este cálice. Afasta essa hora de mim. Em sexto, mas não menos importante, Jesus se submeteu à vontade do Pai. Ele disse: que seja feita a tua vontade e não a minha. Quando você está diante de uma situação difícil, o que você faz? Eu oro. Mas eu confesso para vocês que dificilmente eu tenho todas essas características que consigo destacar na atitude de Jesus quando diante de uma situação indesejada. E coloca indesejado nisso. De novo, o que você faz diante de uma situação que traz profunda aflição? Você foi acusado injustamente e recebe uma intimação. O que você faz? Seu pai recebe o diagnóstico de Alzheimer. O que você faz? Seu filho recebe o diagnóstico de câncer. O que você faz? Você recebe o diagnóstico de infertilidade. O que você faz? Você acaba de ouvir que seu irmão foi atropelado por um carro e agora está em cirurgia, estado grave. O que você faz? Sua filha, ainda no ventre, é diagnosticada com uma patologia grave. O que você faz? Você foi diagnosticado com Covid-19. O que você faz? Você ora a Deus? Eu tenho quase toda certeza que sim. Agora, como é a sua atitude em oração perante esse Deus que tudo pode? Como você fala com Ele? Com respeito? Com honestidade? Com intimidade e afetividade? Você pede como alguém ciente que a decisão dele é sempre a melhor? Então, como é mesmo que Jesus lidou com tanto sofrimento? Ele orou ao Pai. Orou como alguém que o conhecia. Jesus não buscou o Pai somente naquele momento de grande aflição. Ele já tinha um relacionamento com Ele. E por causa disso, sabia que se submeter à vontade do Pai era o melhor a se fazer. Aliás, ele tinha bem claro que fazer a vontade do Pai era a razão pela qual ele desceu do céu. João 6,38. Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não minha própria vontade. Agora, prestem muita atenção no que eu vou dizer. Jesus lidou com o sofrimento se submetendo ao Pai. Jesus buscou o Pai, quem ele conhecia intimamente, no que possivelmente foi o momento de maior aflição da sua vida. Porém, prestem bem atenção. Jesus ter lidado com o sofrimento não significou diminuir a dor de toda essa aflição, de toda a tristeza que a sua alma sentia. Lidar com o sofrimento aqui foi vencer a tentação de deixar a fidelidade a Deus de lado. Tentação essa que nós não vemos nesse patamar em nenhum outro momento do Getsemane, até o Gólgota, onde Jesus foi crucificado e morto pelos nossos pecados. A vitória de Jesus sobre a tentação não tirou dele a dor que sua alma sentia e seu corpo dizia, mas firmou a certeza e cravou o exemplo de que não há nada mais importante do que ser fiel ao Pai, que nos amou de tal forma que deu o seu único filho para morrer em nosso lugar. Não pense que lidar com as tentações fará com que seu computador nunca mais lhe dê acesso à pornografia. Não pense que lidar com as tentações fará com que as contas das dívidas que você fez deixarão de aparecer. Não pense que lidar com as tentações fará com que o seu negócio prospere e a sua família seja mais unida. Você lidar com as tentações não garante mudança nas circunstâncias. Jesus lidou com a tentação, mesmo assim, depois do Getsemane, ele ainda sofreu muito. Chicoteadas, uma coroa de espinhos, insultos, cuspes e a mão e os pés pregados numa cruz. Mas ele ter lidado com a tentação serviu para continuar firme e fiel ao Pai.
As circunstâncias não mudam, mas o nosso coração muda. E muda para melhor, porque quanto mais próximo de Deus nós estamos, mais perto da luz que dissipa a escuridão e nos mostra o verdadeiro caminho nós ficamos. Agora, depois de relatar a atitude de Jesus, Marcos dá sequência à história apresentando a atitude lamentável e até vergonhosa dos discípulos, que são encontrados dormindo. Jesus pergunta a Pedro: não pode vigiar comigo nem por uma hora? É admirável que Jesus, mesmo em meio a uma aflição sem paralelo, tenha ido verificar como estavam seus discípulos, alertando para se cuidarem, para eles vigiarem e orarem, pois somente assim não cederiam à tentação. Mas o que Jesus quis dizer com vigiar e orar? Orar é basicamente conversar com Deus. E nessa conversa nós reconhecemos a grandeza de Deus, demonstramos gratidão pelo que Ele fez e faz, fazemos petições e pedimos perdão. Ter uma conversa com Deus com esses 4 elementos é entender que somos dependentes dEle. Precisamos nos submeter a Ele. Vigiar é estarmos atentos aos perigos que nos cercam, tanto físicos como espirituais. Eu especulo que Pedro se lembrava de Jesus lhe pedindo para vigiar quando escreveu sua primeira carta. Em 1 Pedro 5,8 nós lemos: sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Orar e vigiar são necessários se é que queremos vencer as tentações, porque a nossa carne é fraca. Não podemos depender de nós mesmos, caso contrário, fracassaremos. Nós precisamos depender do Espírito Santo, que está disposto, porque Ele sabe da nossa fraqueza, tanto quanto sabe que não podemos ser autossuficientes. Versículos 39 e 40. Então os deixou novamente e fez a mesma oração de antes. Quando voltou pela segunda vez, mais uma vez encontrou os discípulos dormindo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Eles não sabiam o que dizer. Os discípulos estavam bem cansados e depois de 1 hora, Jesus retornou e os encontrou dormindo, mais uma vez. Eles não oravam e nem vigiavam. Como não cairiam em tentação? Em última análise, como seriam fiéis a Deus? Sem saber como justificar para Jesus. Numa terceira vez, Jesus vai orar, volta e encontra Pedro, Tiago e João sem orar e sem vigiar, dormindo mais uma vez. Eles não conseguiram ser fiéis a Jesus nem por 1 hora. Enquanto os discípulos pedem agora, Jesus diz que a dele chega. Essa mesma hora que ele havia pedido ao Pai que dele fosse afastada, caso fosse possível. Submisso à vontade do Pai, com a chegada do traidor, Jesus perderia sua liberdade e estaria à mercê das mãos de pecadores. Ele sabe o seu destino e em nenhum momento ele titubeia. Em nenhum momento ele corre do seu destino. Por quê? Porque ele nos ama. Enquanto Jesus exemplifica a importância de nos submetermos à vontade do Pai, estando em oração e vigiando para vencer as tentações, os discípulos exemplificam o que nós não devemos fazer. É verdade, já era tarde da noite e os discípulos estavam cansados. O cansaço pode ser uma razão legítima para não fazermos muitas coisas. Afinal de contas, descansar é preciso. Mas o cansaço e nenhuma outra razão são justificativas legítimas para não sermos fiéis àquele que entregou seu próprio Filho para que eu e você tivéssemos vida eterna por meio da fé. Tampouco aquele que se entregou nas mãos dos pecadores para nos salvar da condenação que todos nós merecemos. Tenha por certo que pelas nossas próprias forças nós não seremos capazes de vencer as tentações. A autossuficiência é só um reagente acelerador da nossa queda. Precisamos depender de Deus e para isso precisamos nos submeter à vontade dele.
E depender dele é escolher fazer o que ele propõe, mesmo quando acreditamos que a nossa maneira, do nosso jeito, da nossa forma será melhor. Depender dele é reconhecer que precisamos orar com uma atitude humilde, reconhecendo que ele tem todo o poder e nos submetendo a ele. Depender dele é saber que vigiar é uma necessidade para evitarmos os ataques do inimigo, cujo objetivo é exatamente nos confundir, nos enganar. Ele quer que vivamos sem Deus. O relato de Marcos sobre o que aconteceu no Getsemane não termina aqui. Na próxima semana, o cenário ele ainda é o jardim do Getsemane. Por agora, vamos orar para que Deus nos ajude a sermos servos fiéis. Não é esperar um momento de dificuldade para conversar com Deus, mas é cultivar um relacionamento para que quando as tentações mais difíceis chegarem, e elas chegarão, nós estejamos cientes que temos ferramentas divinas para manter nossa fidelidade ao nosso Deus, que tanto nos ama. Vamos orar e vigiar. Senhor, muito obrigado por ter Jesus como este exemplo que devemos seguir. Um exemplo que não só se baseou numa teoria, mas nós podemos ver, observar o que ele fez e queremos desejar para essa fidelidade. Queremos desejar essa coragem, essa força. Queremos desejar para essa intenção de ser fiel ao Senhor. Porque nada mais vale mais do que isso. Nos ajude, Senhor, a vencermos as nossas tentações. Somos fracos, a carne é fraca. Nos ajude a estarmos constantemente com foco no nosso Senhor Jesus, dependendo do Espírito e conversando constantemente contigo, Pai. Obrigado mais uma vez por de alguma forma fazermos isso como igreja. Ainda que de forma virtual, Senhor, estarmos nos sustentando, nos alimentando da Tua Palavra, juntos, como igreja que cresce e que deseja ser mais como Jesus. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém.